E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de muita insistência e resistência, foi instalada a CPI dos pedágios na Assembleia Legislativa de São Paulo, que já iniciou as investigações sobre contratos firmados com as concessionárias das rodovias paulistas. E o nosso convidado é o deputado estadual do PPS, Davi Zaia, que é relator da CPI dos pedágios e também presidente estadual do PPS em São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Eu quero começar sobre essa questão do reajuste das tarifas de pedágio, que está marcado para começo de julho. Foi feito um requerimento pedindo ao governador que adie esse reajuste, considerando o resultado de uma auditoria que mostrou que as concessionárias receberam muito dinheiro que indevido. É preciso fazer uma revisão aí nessas contas e parece que a coisa chega perto de 2 bilhões de reais, o que é muito. O senhor entende que deva haver esse adiamento no reajuste das tarifas quando existe essa dúvida? Olha, Maria Lídia, eu acho que nós não devemos antecipar o resultado da CPI. E foi isso que eu disse quando o requerimento foi apresentado. O resultado da investigação pode eventualmente apontar que não seja necessário o reajuste ou que não seja necessário o total do reajuste. Mas até esse momento nós não temos ainda na CPI nenhuma evidência disso. Mesmo esse assunto que tem sido falado, né, o que houve, e é um dos assuntos que a CPI vai investigar, em 2006 uma prorrogação dos contratos. Portanto, não houve ainda o pagamento para as concessionárias. Né? Mas e esses 2 bilhões que teriam esses sido 2 pagos bilhões, indevidamente? até agora a informação que eu tenho, é um cálculo que se faz de que essa prorrogação geraria para os caixas, né, das empresas esses 2 bilhões. Mas não que o governo do estado já pagou 2 bilhões para as empresas agora. Mas faz diferença? Né? Se gera faz um caixa de 2 bilhões? Faz diferença porque o próprio governo do estado, né, a partir dessa auditoria que foi feita, já solicitou na justiça a discussão para romper ou eventualmente cancelar esse aditamento. E aí o contrato terminaria no seu prazo normal e, portanto, a empresa deixaria de receber aquele lucro adicional ou aquela receita adicional com a prorrogação. E o que está em vigor nesse momento é o contrato original. Mas tem cabimento cobrar da população, né, que pague a mais? Quando existe aí essa dúvida? Então é por isso E ano eleitoral ainda, para o Alckmin, isso aí não pode ser contraproducente? Não, claro, eu acho que se tiver dúvida, né, provavelmente o governador vai ser o maior interessado em encontrar uma solução para isso. Eu acho que nós, enquanto os dados que a gente tem da CPI e um primeiro requerimento, que foi um requerimento que eu apresentei, foi justamente a memória de cálculo, né, a partir de cada contrato que foi assinado, da evolução da tarifa de cada praça de pedágio. E não tenha dúvida que, a partir do momento em que a gente identificar que tenha acontecido algum erro, nós vamos fazer constar do relatório da CPI, né, a solução disso, ou uma sugestão, ou um encaminhamento ao Ministério Público, ao próprio governo. Isso. Eu acho que, nesse momento, né, a gente antecipar, sem ter nenhuma evidência, é entrar num jogo político. Olha, a CPI está sugerindo que não tem aumento e, eventualmente, o governo aumentou, porque o governo tem que continuar cumprindo os contratos, a menos que ele tenha evidência suficiente para não fazer o reajuste. Que ainda não existe, corre o risco, né, de passar a ideia, acatando esse seu argumento, que o governo está do lado das concessionárias e não do lado do cidadão que já paga tanto imposto e tanta tarifa? Olha, eu acho que o governo, há duas questões nessas questões de contrato. Decisões precipitadas ou sem fundamento costumam ficar mais caras depois para o próprio contribuinte, né? Porque se você toma uma medida que não tem sustentação
legal, que não tem sustentação jurídica, né, você vai perder isso e, em perdendo, o governo do Estado tem que repor isso. Por isso é que nós queremos tratar isso com muita responsabilidade. Falando agora sobre as eleições 2014, PPS já tem definido que apoia a candidatura de Eduardo Campos, do PSB, para a presidência da República. Em São Paulo, já fechou com o governador Geraldo Alckmin. E como é que está a questão do PSB? No seu entender, que essa está em suspenso ainda, o senhor percebe nas suas relações com o PSB a chance do PSB fechar com o Alckmin também? Olha, o que eu percebo e eu acompanho, né, do PSB é que tanto o presidente do PSB, o Márcio França, o deputado Márcio França, como as principais lideranças do PSB, né, o Jonas, que é prefeito lá em Campinas, o Valdomiro, que é prefeito em São José do Rio Preto, o Camarinha, que é prefeito em Marília, para citar cidades as três importantes, mais importantes cidades administradas pelo PSB, com lideranças importantes, né, são favoráveis ao apoio ao governador Geraldo Alckmin. E Marina Silva aceita? Marina Silva tem uma posição diferente e que em algum momento ela vai ter que concordar com alguma solução que não atropele o PSB também de São Paulo. Então, acho que essa é a tarefa do Eduardo Campos, como é a tarefa do governador Geraldo Alckmin, procurar compor, né, com os diversos partidos uma boa chapa para enfrentar as eleições que vêm pela frente. Temos mais um mês aí, né, porque as convenções estão marcadas para o dia 28, a convenção estadual, para acertar essa situação. Deputado, muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.